Tudo bom? Tudo bem, meu nome é Vitor Tudo bom, Vitor? Rangel. Tudo ótimo. Agradecer aí pela oportunidade. A minha dúvida, na verdade, em relação à alvenaria estrutural é em relação às instalações hidráulicas, né? Tá, mas pera Pode ser aí, embutido. só um pouquinho. Em que cidade Ah, você tá bom. está? Eu estou aqui em Lauro de Freitas, aqui na Bahia, Na interior da região Bahia. metropolitana. Legal, muito bom. Tá, você tem dúvidas sobre instalações elétricas e hidráulicas na alvenaria? Vamos lá, Isso. bora lá. Porque aqui na minha região, a alvenaria estrutural ela é bem difundida, né? Mas mais para Legal. edifícios. Agora, para sobrados, é um pouquinho mais restrito. Aí eu tô Tá, querendo entrar nesse mercado, vou até fazer seu curso aí, que tem aí na rede, acabei de adquirir também o Alveste, comprei legal. o livro novo aí que lançou, e Perfeito. a parte de instalações realmente ainda não vi nenhum material assim bem específico. Aí Tá. eu queria tirar dúvida se posso embutir, por exemplo, instalações hidráulicas nos furos dos blocos. Vamos lá. Primeiro, o que a norma diz? As instalações Nossa. elétricas podem e devem ser embutida elétrica. Primeiro, eu sei que sua pergunta é hidráulica, tá? Mas elétricas Ó, podem e devem ser embutidas na alvenaria, porque você não tem outra oportunidade de fazer isso. Então, você tem que já colocar os conduítes enquanto está subindo as paredes. Porque diferente da alvenaria convencional, você teria que cortar a parede para colocar o conduíte. Isso não pode. Pensando nesse mesmo raciocínio, pensa assim: as instalações hidráulicas, ah, tem alguma forma de dar manutenção nessa instalação hidráulica que está dentro do bloco sem quebrar a parede? não tem. Se eu colocar um tubo, vamos pensar até num tubo dentro de um pilar, que a gente vê fazer, em pré-fabricado é mais comum, inclusive, mas vamos pensar ainda no convencional. Quem coloca um tubo de hidráulica dentro de um pilar, se você tiver que dar manutenção, der um vazamento naquele tubo, você tem que fazer o quê? Você tem que quebrar o pilar. Na alvenaria estrutural é o mesmo princípio. Existe, ó. Deixa eu até mostrar aqui. Existe o chamado bloco hidráulico. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Vou colocar na tela que você vai enxergar. E eu vou explicar um pouco melhor sobre esse bloco hidráulico. Tem uma imagem bem bonita, mas eu queria colocar uma foto real aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Entendi. Deixa eu tentar te explicar isso aqui antes. Isso aqui é um bloco de alvenaria estrutural normal. Ele tem uma parede, uma espessura de parede, ó, tem ele quadradinho, tá vendo? Igual tá aí, tem ele mais redondo. Eu tenho sempre que eu Uhum. mostro aqui que é assim. Ele tem uma parede de bloco assim, que normalmente vai variar entre 2,5 centímetros e 3. Parede que eu falo é essa parte maciça aqui, sabe? Essa parte com os furos, fora o É, furo principal. O que acontece é que, pensa comigo, se esse bloco tem 14 de largura e esse furo tem 2,5 ou 3, o que sobra dentro de furo normalmente é 8, 9 centímetros apertadinho. E o pessoal gosta muito de passar tubos de 100, né? Da calha, por exemplo, que o pessoal acha feio colocar fora, essas coisas todas. Aí existe um bloco hidráulico, que é esse aqui, ó. Porém, esse bloco hidráulico aqui, que muita gente vê na internet e vê colocado por aí, ele só pode ser utilizado nas alvenarias de vedação. Então não confundam esse bloco. Então, por exemplo, como que você resolve isso? Então, primeiro eu estou te dando a resposta que não posso embutir instalações hidráulicas na alvenaria, a menos que a norma estrutural. diz assim, ó, a menos que eu consiga fazer de uma forma que eu consiga de manutenção futura. Mas Rangel, e como eu faria isso? Uma das formas seria utilizando PEX. Sabe, já viu PEX, né? PEX é aquelas instalações que podem ser embutidas, inclusive até dentro da laje, que se você precisa dar manutenção, é fácil. Mas PEX não é barato, então talvez não seja a melhor solução. Aí, uma das coisas que a gente faz, a parede interna, pensa a divisão de dois banheiros, por exemplo, ou de banheiro com quarto.
Aquela parede onde vai o chuveiro, vai o vaso sanitário, vai a pia, aquela parede a gente faz com alvenaria de vedação, que pode ser a mesma geometria do bloco, e na região que eu vou passar um tubo, eu uso esse bloco aqui, mas essa alvenaria tem que ser de vedação. E como que eu garanto que essa alvenaria vai funcionar como uma alvenaria de vedação? Eu preciso fazer ela diferente das demais, então eu estou subindo a parede de alvenaria estrutural. Faço bloquinho, faço uma junta de 1 centímetro de argamassa e assim vai. Nas de vedação, se a laje apoiar, mesmo que eu diga, imagina que eu diz no projeto que essa é de vedação, mas se lá na execução o cara levantar ela igualzinho e encostar a laje nela igual nas outras, a laje não quer nem saber se você considerou ou não no projeto. Ela joga carga para ela, ela vai estar participando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente faz, pode ser até mesmo bloco, mas faz, em vez de fazer 1 centímetro de argamassa, faz 0,7 em todas as fiadas. Quando chegar lá em cima, isso vai estar 2, 3 centímetros abaixo da laje. Aí você deixa a laje fletir, que ela tem que ter... vai acontecer a flecha, né? E aí, depois de retirar as escoras da laje, você vem e faz o encunhamento dessa parede com uma argamassa flexível. Então, esse é uma das possibilidades. Fazer o que a gente chama de alvenaria... É uma parede hidráulica, tem gente que chama de parede hidráulica. É uma parede sem função estrutural, onde ali sim eu posso embutir, e essa é uma das soluções. No cerâmico, tem uma solução curiosa, que é esse aqui, ó. Esse é um bloco, talvez poucos tenham visto, ó. Esse é um bloco de alvenaria estrutural com bloco cerâmico, mas o que eles fizeram? Foram inteligentes, se for pensar. Para edificações de grande porte, não recomendo, mas com sobrado pode funcionar bem. Qual que é a ideia? Já que o problema não é o tubo lá dentro em si, mas a manutenção, eles fizeram um sulco, que aí você pode colocar tubinhos menores, né? De esgoto não dá, mas aqueles tubos menores de água dá. E depois você faz revestimento, que se precisar é só retirar o revestimento e dar a manutenção, não precisa cortar a parede. É uma das soluções. Essa foto é da cerâmica Canela, aqui no interior de São Paulo, para dar os créditos devidos. Aí, quais soluções mais... E se não puder? Vamos pensar, por exemplo, imagina que o tubo seja numa parede externa. Se a parede for externa, não dá para fazer ela de vedação, tá? A outra solução muito usual, principalmente o edifício, é fazendo o que a gente chama de shaft. Shaft nada mais é do que um furo na laje que eu escondo, ele fica externo, mais protegido. Cá entre nós, eu acho que o shaft deveria ser utilizado, inclusive nas edificações em concreto armado. Porque pensa comigo, como que faz com um tubo? Pode ser dentro da viga? Não pode. Outra coisa, se for um shaft, e de preferência um shaft inspecionável, quer dizer, um shaft que já tem você não precisa quebrar, já tem uma janelinha, já tem uma forma, como se fosse uma portinha ali, para você dar manutenção, é só remover e dar manutenção e acabou. Precisa fazer aquele quebra-quebra. Não é mais racional isso do que você ter que ficar quebrando toda vez que dá uma manutenção? Tira o revestimento, tira não sei o quê. Então, fazer o shaft é uma solução muito utilizada, mas em residências utiliza-se menos. Por quê? Porque em residência o mais usado é ou a alvenaria de vedação, que é o que a gente acabou de falar, ou um enchimento. O que é um enchimento? É um enchimento porque... Como que funciona o shaft? Normalmente o shaft eles têm 15 centímetros ou 21 centímetros de comprimento. Depende do quê? Depende de quantos pavimentos eu tenho. Por quê? Porque quanto mais pavimentos eu tiver, maior a bitola da minha tubulação, né? Ou mais canos tem que ter ali dentro. E numa residência, normalmente esses tubos são menores do que no edifício. Aí o que a gente faz? Faz o chamado enchimento ou boneca. Na minha casa é assim. A gente fez um cantinho lá, fez um ressalto, fechou com drywall mesmo e ficou lá dentro. Tem gente que faz também uma paredinha dupla. Uma paredinha, porque existe bloquinho de vedação de até 7 centímetros de largura. Tem. O que o cara faz? Ou de gesso.
ele deixa a parede estrutural mesmo e faz uma nova aqui interna, e aquela ele pode rasgar, pode passar o tubo, pode fazer o que ele quiser, tanto de gesso quanto de alvenaria. Então essas são as três soluções melhores. O que não pode, claramente, e importante mais do que saber a regra, é entender o conceito. Porque o cliente vai perguntar, fala, mas a norma não deixa, mas não deixa por quê? Porque se você precisar dar uma manutenção, você não consegue. Ah, mas é para eu morar, eu garanto. Casa, não, raramente você vai ficar na casa para a vida inteira. Casa é um produto, você vai poder negociar, você vai poder vender. E aí o cliente vai querer saber como que é a manutenção. Você está passando uma bucha para frente e você está desrespeitando o código do consumidor, não respeitando o item claro da norma. E isso se estende para os demais sistemas. Porque, na verdade, a norma não fala assim, não posso passar tubulação de esgoto. Não é assim. Está escrito assim, ó, não é permitido a passagem de tubulações que contenham fluido. Isso se estende a gás, por exemplo, né? O gás é uma tubulação que tem que dar manutenção, seja em edifício, quando é gás encanado, né? Principalmente, que daí é um tubo que tem que ser encamisado, protegido, tal. Ele tem que passar num shaft, inclusive separado dos outros. Aproveitando esse papo, uma coisa que eu recomendo importante pensar, principalmente em edificações multifamiliar, né? Mais de uma família, que esse shaft ele pode ser problema se você não fizer a vedação dele. Porque imagina, você tem um shaft no seu apartamento, em cima tem outro. E se der um incêndio no seu apartamento? O shaft não é um lugar onde esse incêndio pode passar para a próxima unidade? Sim. E se der um vazamento nesse shaft? Não pode descer para todo mundo e todo mundo se lascar? O shaft ele acaba sendo um ponto onde há essa interligação, de barulho, inclusive, né? Então, é necessário, após feita a tubulação, fechar esse shaft novamente. Existem alguns materiais, pode até ser concreto, se você já tiver passado, você não vai precisar furar aquilo ali mais. Pode ser outros materiais, desde que esses materiais tenham proteção anti-chamas, né? Para que não haja essa passagem entre as unidades. Então, Drywall rosa, né? Isso, drywall rosa. Para quem não conhece, pessoal, foi bom você ter citado, existem diversos tipos de placas de gesso, né, de drywall, e elas, que tem gente que fala, por exemplo, vamos pensar no steel frame. Steel frame, às vezes, não é placa de gesso externa. Ah, mas então não pode molhar. Não, existem apropriados para isso. E uma das que a gente usa bastante quando precisa forrar em regiões que eu preciso ter uma proteção de incêndio, de muitas horas, enfim, o tempo necessário, a placa rosa ela é a mais adequada, que ela oferece uma boa resistência a incêndio nesse processo. Sacou? Muito bom, Rangel. Agradeço. Saquei, muito bom. Agradeço aí a consultoria. Imagina, eu que agradeço a pergunta. Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau. Valeu. Fala, Léo. Boa tarde, Rangel. Tudo bom? Tudo jóia e você? Jóia também. Obrigado aí pela oportunidade, muito bacana. Imagina. Que cidade você tá? Estou em Pouso Alegre, sul de Minas. Ah, Pouso Alegre? Legal. Isso. Eu tive perto, em Pouso Alegre eu não fui ainda, mas eu tive em Alfenas 2 vezes. Ah, Alfenas Alfenas é é bem perto, pertinho né? daqui. Você passou por Pouso Alegre, então, para ir, né? Nenhuma das vezes eu voltei para Pouso Alegre e na outra eu voltei para Poços de Caldas, uma coisa assim. Eu acho que são caminhos legal. possíveis, né? E diferentes. Isso. Ah, você Muito conhece bom. bem a região aqui, então, hein? Inclusive tem o pessoal da UFLA que eu dei palestra, mas essa foi online. O UFLA tá mais para dentro um pouco, não é isso? Mais Lavras. para cima, Federal de Lavras, né? Isso aí. Tá bom, manda legal. lá. Como posso te ajudar? Bom, Rangel, eu estou começando agora nessa parte de alvenaria estrutural, né? Eu tenho um ano e meio aí de formado. Atualmente eu trabalho estudou aí também mesmo? Não, estudei em Itajubá. Itajubá, tá. Universidade Federal de Itajubá, Unifei.
Legal. Ela... Aí eu trabalho também com energia solar, né? Faço projeto civil de infraestrutura, projetos de fundação de transformador, sala de controle, que é algumas construções de Legal. alvenaria aqui em Pouso Alegre, né? E estou começando o primeiro agora em alvenaria estrutural. Vou te derrubar e te adicionar de novo, tá? Porque travou a conexão dele. Enquanto isso, foi responder uma do Vitor. Em alvenaria estrutural é normal ter junta de argamassa entre blocos de 1 a 2 centímetros. Bendito operário iniciou a alvenaria sem bater nível. Chega a última fiada com massa de 5. Não, realmente falta de nível. A gente precisa nivelar a primeira fiada e depois sai certo, né? Não posso ter... A norma diz mais ou menos 3 milímetros. E na primeira fiada tem uma liberação lá de até 2 centímetros. Fala aí, acho que agora melhorou. Minha conexão ficou instável aqui, mas vamos lá. Então, aí eu estou começando minha primeira obra aqui em alvenaria estrutural e uma dúvida já que de cara surgiu durante a execução é na hora de colocar o ponto de grout ali, né? De colocar o arranque para deixar a barra de ferro ali onde vão ter os pontos de grout. E aí minha dúvida é em relação à precisão disso, porque tipo assim, na hora de fazer a concretagem da viga baldrame e tudo mais, a gente não sei, fica complicado já de deixar o arranque ali com o concreto mole, porque depois pode não bater exatamente com as medidas da arquitetura e dar uma diferença, né? Aí eu queria saber qual que é a melhor forma de executar isso. Se pode ser depois que a viga baldrame já estiver concretada e furar e botar a barra de ferro? Os arranques, né? Tá. Só uma curiosidade, aí vocês compram um bloco de onde? É cerâmica, é concreto? De onde vem? Aqui a região é boa, assim. Essa obra em específico é em bloco de concreto, mas tem a disponibilidade também do bloco de alvenaria, né? De cerâmica, né, no caso. Mas daí do sul de Minas mesmo? Ou do São sul Paulo? De Minas mesmo. Aqui em Pouso Alegre tem, na região que também tem alguns outros fornecedores, sim. Assim, tá bem difundido aqui também, como o nosso colega aí falou na região dele, aqui também é uma região boa para alvenaria estrutural, né? Ainda tem poucos projetistas de alvenaria estrutural, mas o modelo construtivo já é bem difundido, bem fixado aqui. Tá, então beleza. Vou responder sua pergunta, mas antes eu vou te dar um conceito para talvez refrescar um pouco. O grout, para todo mundo entender, em alguns pontos, quando eu calculo alvenaria, uma alvenaria não armada, significa o quê? Que eu calculei, e normalmente edificações de até 4 pavimentos, da alvenaria não armada. Casa terra e sobrado, normalmente, quando você calcula ela, considerando o vento, dá alvenaria não armada. O que significa uma alvenaria não armada? Significa que você calculou as cargas todas, verticais e horizontais, e a tração que houve em algumas paredes, isso é a flexão composta, ela é absorvida pela própria argamassa. A norma nos dá parâmetros, então a gente calculou que eu tive tração nas paredes de até 0,1 MPa, por exemplo. Aí lá na norma tem uma tabela e diz, para até 0,2 MPa, a própria argamassa suporta essa tração. Beleza. Se é alvenaria não armada, por que eu coloco aço? É a pergunta que o pessoal faz. Porque alvenaria não armada, eu não precisaria de aço para isso. O aço é desnecessário para combater os esforços de tração. A gente adiciona o aço em edificações de pequeno porte para dar alguma ductilidade. É como se eu estivesse adicionando ontem eu fiz uma live com o Girado no meu canal do YouTube, que é autor desse livro aqui, ó. Quem não viu, tá disponível. Essa live ficou disponível lá. Ele até enviou o material, tá no nosso canal do Telegram. Esse livro aqui. É o único livro que está atualizado com a nova norma de alvenaria, tá? Os outros eu recomendo bastante, mas ainda estão sendo atualizados. E aí a gente fez exatamente essa pergunta para ele. Falou, porque tem colegas que fazem edificações, até prédios de até 8 andares, sem grout nenhum vertical.
Portanto, sem aço nenhum, porque eu só vou ter aço nesse furo se eu tiver o grout lá dentro. Tá, por que que a gente põe? Exato. Porque a gente sabe que a alvenaria, como é um plano de continuidade, principalmente nos encontros de paredes, ali é um nó na estrutura, um pontinho do nó. E sempre na diferença de nó, há alguns picos de tensão e a gente faz um adicionamento de grout e de ferro com a ideia de dar alguma resistência adicional naquele nó, portanto, melhorar uma coisa que a alvenaria não é tão boa, que é a chamada ductilidade. Fiz um post hoje aqui no Instagram, quem não viu ainda na parte da manhã, de uma casca feita em alvenaria, o cara colocando um peso em cima. E fiz essa pergunta: a alvenaria estrutural é muito frágil? Na verdade, a alvenaria estrutural, em termos de mecânica dos materiais, ela é classificada como um material quase frágil. Quase frágil significa o quê? Que ele rompe sem tantos avisos prévios quanto o concreto armado dá. O concreto, quando ele vai colapsar, ele vai dando sinais que ele está colapsando. Ele fissura, abre uma patologia, uma manifestação patológica, e vai te dando sinal. Ó, eu vou cair, eu vou cair. A alvenaria não tem essa fragilidade. E o que confere a ductilidade no concreto armado? Algumas coisas, mas principalmente taxa de aço. Principalmente, tem energia de fratura, concreto, outras coisas, mas taxa de aço. Por isso que a gente coloca alguns pontos de graus verticais na alvenaria. Porque que a gente quer dar alguma ductilidade para essa alvenaria. Pensando nisso, e só para você entender o conceito da coisa. Pensando nisso, se o grout que você está adicionando na casa, aqui, ele não é necessário, calculou, ele não é necessário a tração, é uma alvenaria não armada, você pode fazer das duas formas. Você pode deixar ele previsto no arranque e ele ficar um pouquinho fora do centro, não tem problema, porque ele não está absorvendo esforço de tração, ele precisa estar dentro do furo e mais centralizado possível, mas ele pode ficar um pouquinho fora, não tem problema. Importante que ele respeite um cobrimento de pelo menos 1,5 cm. Quer dizer, que ele esteja pelo menos 1,5 cm da face. Fora isso, ele pode estar em qualquer lugar dentro do furo. Entendeu? O conceito, porque não é linha neutra, não tem flex de tração e nem essas coisas. Assim, a outra coisa é, posso furar para adicionar depois? Pode também. Você faz depois de... Por exemplo, em radier é muito comum que se faça, porque em radier o problema é maior do que o que você pensou ainda. Em radier, como que o cara deixa o arranque no radier e depois faz o nivelamento daquela laje? Não tem jeito, é muito complicado. Então, a radier é muito comum fazer a laje zero e depois vir furando e fazendo a fixação do arranque utilizando o compound, né? Ou algum outro aditivo que dê ancoragem química, tá? Algum outro produto que dê ancoragem química. O que você precisa ver é o que sai mais barato, né? Normalmente, furar para adicionar o arranque depois sai mais caro. Aí que, entendeu? Eu prefiro gastar um pouquinho mais de tempo, utilizar alguma coisa para deixar o arranque, faz uma alocação de chumbadores bem feita, uma alocação dos arranques em relação à viga baldrame, e ele fica um pouquinho fora, não tem problema. E aí, ó, o Leozão é bravo, gostei. E aí você pode adicionar isso depois. Agora, se esse aço for necessário a tração, se calculou a parede, é uma alvenaria armada, aí não, aí tem que estar engastado no baldrame e tem que respeitar pelo menos 40 fi de arranque, 40 vezes a bitola que você está utilizando. Valeu, obrigado, Rangel. Obrigado, Léo. A Aurieta está perguntando aqui, vou responder. Mesmo sendo aço construtivo, precisa respeitar algum comprimento de ancoragem? Aurieta, a recomendação é a mesma, de 40 fi, preferencialmente, né? Construtiva. Tá? Caso contrário, dependendo da força de tração, a gente tem que ir lá no concreto armado e calcular. É que no final vai dar mais ou menos a mesma coisa, né? A gente faz as contas no concreto armado para a região de boa aderência, vai dar 38 fi, na alvenaria vai dar próximo disso, então a gente acaba respeitando igual, tá? Porque a gente tenha essa aderência correta.